Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso papo do encontro passado. No encontro passado a gente falou sobre a leitura, né? Os conceitos de leitura, conceito não, a ideia de leitura, do ponto de vista do Paulo Freire e do Proust. E aí eu complementei com a ideia que eu tenho de leitura a partir das viagens, né? Viagem pela Amazônia. E hoje a gente vai trabalhar a questão do porquê ler, né? Por que nós temos que ler, né? Qual a importância da leitura na nossa vida, né? Então, eu acho que a gente precisa dar uma refletida como é que a gente tem lido, né? Qual é a qualidade da nossa leitura, né? A leitura na vida da gente, ela parte de vários motivos, né? Nós lemos por vários motivos, seja para se informar, que é o principal, seja para fazer trabalho, né? Então a gente lê por vários motivos, a gente busca informação por vários motivos, não é só por um motivo, mas por vários, né? Esses motivos aí é que nos leva à qualidade da nossa leitura, né? Se eu leio só para me informar, é uma leitura rápida. Se eu leio para ir além da informação, da informação que eu quero, né? Geralmente um jornal ou uma revista, essa informação ela é rápida, às vezes até passageira. Mas se eu leio para buscar conhecimento, essa leitura ela tem que ser bem mais aprofundada, né? Principalmente quando a gente está buscando conhecimento a partir para fazer trabalho, para trabalho acadêmico, por exemplo, né? E a gente lê, no caso, do trabalho acadêmico, para fazer um TCC, para fazer um artigo, uma dissertação e uma tese, né? Que é o período em que a gente mais lê, né? É onde mais cobra da gente a leitura, né? E essa leitura, às vezes, ela é até mais demorada, porque demanda todo um referencial teórico de leitura, né? E tirando isso, a gente pode ler por obrigação, por necessidade, por diversão, né? Passatempo, né? ou outras coisas. E essa leitura, a gente não pode levar a leitura apenas no cabo do escrito, do livro, da revista, do jornal, né? Do panfleto, do outdoor, mas qualquer situação de leitura, de uma paisagem, um rio, a rua, o muro, tudo te demanda leitura. A leitura ela envolve o teu mundo, envolve aquilo que te rodeia. Tudo aquilo que tu olhas, percebes e te dá informação, isso é leitura. Talvez a gente esteja muito ligado à leitura através do escrito, né? Aquilo que está no livro, aquilo que está no jornal, na revista. Mas a leitura ela demanda tudo isso, né? Há uma propaganda bem antiga, né, que ela diz assim: leia o filme e assista ao livro. E é interessante, né, porque assim, o filme, o vídeo, ele é lido, é uma leitura que a gente faz. Embora a gente esteja do outro lado e o vídeo esteja o que a gente está fazendo agora, né, mas é uma leitura que a gente faz. Você vai ler não só a minha imagem, mas o que está ao meu redor. Então você vai fazer suposições aí, você vai fazer leitura a partir disso aí. Então nós temos elementos, ambientes de leitura, né? Situações de leitura, né? O Mortimer ele vai dizer que a leitura ela é um processo ativo. Ele diz que ele não consegue perceber um leitor sem mobilizar determinadas, sem ter que fazer esforço para ler. Ele diz que a leitura ela é essa capacidade de nos mobilizar no cérebro, no corpo, no gesto. Por exemplo, eu não consigo ler no barulho. Eu me acostumei a ler no silêncio. E aí, quando às vezes pessoas num ônibus com fone de ouvido lendo, eu admiro, eu acho assim, bato palmas, porque eu não consigo ler no barulho. Para eu poder ler, eu tenho que ter silêncio, né? Eu me acostumei a ler no silêncio, né? Mas as pessoas elas conseguem ler em qualquer tempo. O adolescente, principalmente, consegue ler em qualquer lugar, né? Tá em casa, e assistindo a televisão, com fone de ouvido ouvindo música, a mãe gritando lá no outro lugar e ele lá lendo. Então,
sobrinhos que fazem isso. É a geração que conseguiu se adaptar às várias circunstâncias. Eu não, eu sou bem do tempo de ler no silêncio, né? A gente viu Paulo Freire e diz que a leitura do mundo, né, ela precede a leitura da palavra, a leitura da escrita. Então, o nosso mundo é a nossa primeira leitura, a nossa casa é a nossa primeira leitura, o caminho para a escola é a nossa leitura, a volta para casa é a nossa leitura. E todo o ambiente ele precede a leitura do escrito. Quando a gente vai para a escola, antes de ir à escola aprender a ler, quando a gente não aprendeu a ler antes, a gente já carrega todo o conhecimento de mundo. A gente viu no texto do Paulo Freire, quando ele descreve a casa, o quintal, a rua, as árvores, os animais, né? Tudo isso para ele fazia parte do seu vocabulário de mundo, né? E antes disso, né, para a gente poder partir para a questão da leitura, a minha experiência de leitura, como eu comecei a ler, né? Eu nasci no interior do Pará, no interior de Santarém. Santarém é do interior do Pará, mas eu nasci no interior de Santarém, no interior do interior, numa comunidade, uma pequena comunidade do Amazonas, chamada Guajará. E antes de eu entrar para a escola, eu aprendi a ler. Meu pai me incentivou a leitura. O primeiro professor foi meu pai. Eu aprendi a ler no livro do Mobral. O Mobral era um projeto do governo federal para a alfabetização de adultos. Na década de 70, o número de analfabetos era muito grande. E eu aprendi a ler ali. Eu lembro até a imagem que tinha na página do livro, onde eu aprendi a ler, do texto que eu li. E nessa época, assim, se era difícil a escola, era muito mais difícil a biblioteca. Então não havia biblioteca nas comunidades do interior. Hoje não. Hoje as escolas elas têm uma pequena biblioteca, ainda que seja pequena, mas há livro para ler. Naquela época não havia. Tanto que a escola onde eu estudei, havia 2 salas apenas. 2 salas de aula. E no meio havia uma espécie de merendeira, era onde fazia uma merenda quando tinha, né? Naquela época nem tinha, mas era uma espécie de merendeira, uma espécie de almoxarifado. E a escola onde eu estudei tem um nome meu, né? Onésimo Pereira de Souza, o nome da escola. Eu sou Joaquim Onésimo. Não, foi feita antes, eu nasci depois, então não tem nada a ver um com o outro. Mas, talvez meu pai tenha colocado meu nome em homenagem à escola onde eu estudei. E nesse período, na década de 70, apareceu uma biblioteca ambulante, uma biblioteca itinerante, na verdade. E era uma caixa, um baú, uma caixa de madeira, e onde ia esses livros. E ela ficava nessa merendeira, nessa salinha lá no meio da escola. E aí um dia a professora pediu para buscar água para ela, e eu vi a caixa lá. E aí quando eu voltei, disse, professora, o que tem dentro daquela caixa? Eu era curioso, o que tem dentro daquela caixa? Ela disse, são livros, é uma biblioteca. E aí eu disse assim, eu posso ver? E aí ela me levou lá para ver os livros. E aí ela abriu, tinha muito livro, assim, era uma caixa pequena, mas para mim era muito livro. E aí ela mostrou o livro, ela disse, tu queres ler? Eu quero. E aí ela colocou o livro lá em cima de uma mesinha para eu ver. Aí tinha Iracema, tinha O Mulato, tinha Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí na verdade, eu peguei o livro pela capa. E aí eu peguei o livro Cabeleira. E foi o livro que eu li. A proposta dela para mim, para a leitura, foi: tu lês e aí depois tu me contas sobre o que trata do livro. Isso me incentivou a ler. Eu li quase todos os clássicos da nossa literatura brasileira, naquele período. Eu acho que eu tive um privilégio, um menino do interior, lá no meio do mato, lendo clássico da literatura que hoje poucos leem. Eu acho que nesse período, estava nas primeiras séries do ensino fundamental. Lá onde eu estudava, só tinha até a 4ª série. Então, dificilmente um aluno, na minha idade, eu acho que 7 anos, 6 anos, 7 anos, quando eu entrei para a escola, até no máximo 10 anos, lê isso aí. Eu li muito nesse período. Eu fiquei... eu repeti 2 anos a 4ª série, porque eu não tinha onde morar em Santarém. Depois que eu fui morar, já com 12 anos, 13 anos, fui para Santarém para estudar, fazer a partir da 5ª série, morar com uma tia minha. Mas nesse período em que eu fiquei lá, eu li Mulato, li O Missionário, foi o livro que mais difícil que eu achei. O Missionário, do inglês solto, tem uma linguagem bem rebuscada, mas quando eu cheguei na parte do Cristóforo, que é um barco, me animou e eu passei a ler. Quando eu fui fazer o vestibular para o UFPA,
Um dos livros de leitura era o Missionário. Então já não tive dificuldade porque já tinha lido o livro. Olha, é importante a gente ler, às vezes sem compromisso. E a minha leitura com a professora Zeneide, eu leio a ela muito da minha leitura. Tá? Os meus títulos não chegam perto do que ela é na minha vida. Ela é uma professora que eu devo tudo a ela, principalmente nesse sentido com a leitura, porque ela me incentivou a ler sem pressão. O meu compromisso com ela era apenas contar o que eu tinha lido no texto. Embora ela não tivesse lido, mas eu contava para ela. Então nós fizemos um intercâmbio de leitura. Isso aí me incentivou as minhas leituras. E a partir daí eu passei a ler. A questão é que a leitura é um caminho longo. A gente não lê não de uma hora para outra. Então a gente vai aos passos, né? Que nem livro. A gente vai ver mais na frente. O Daniel Pennac diz que a gente tem, o leitor tem o direito de pular as páginas, né? O capítulo que ele quiser. Se ele não quiser ler de uma capa a outra, ele pode ler o que ele quiser, né? Então a leitura ela tem as suas fases, né? A gente vai aos poucos até essa vontade, esse amadurecimento, né? Às vezes quando o livro tem imagem é mais interessante, quando não tem, aí as pessoas vão mais pela capa ou por aquilo que lhes interessa. Então a gente precisa pensar nessa questão de como é que a leitura se processa na vida da gente, né? O Ezequiel Teodoro da Silva, ele aponta algumas questões sobre a leitura, que ele diz que a gente pensa que é leitura, ou que a gente acha que é o conceito de leitura, mas que ele diz que é um conceito, são pensamentos errados nossos. E aí ele vai dizer, primeiro conceito dele, ele vai dizer que muitos veem a leitura como uma tradução da escrita na fala. E aí isso aí ainda é uma prática na escola. Como é que se processa isso? É aquele texto que o professor manda a gente ler. Várias vezes fui para frente na sala de aula quando era estudante para ler com postura, com voz. O professor mais perto de maestro e a gente ali na frente para ler, para poder ler mais alto, ler a postura, arruma a tua voz, isso aí. Então ele diz que esse tipo de leitura aí não é uma leitura que satisfaça realmente, que seja uma leitura adequada. A outra, ela diz que é a decodificação de mensagem, aquela leitura que tu fazes para ler, e aí geralmente, um exemplo, um bilhete, uma carta que a gente lê só para ver o que tem ali, pronto, já foi. Então, a gente acha que isso é uma leitura. Então, tu lês aquele momento, depois até esqueceste, mas é só para decodificar aquilo ali, e aí tu és o leitor destinatário daquele texto ali. Desde que também é uma leitura que não procede. A outra ele diz que a leitura que a gente acha que é leitura, que é aquela busca de respostas para determinada situação, né? Então ele diz que é aquela questão que o professor dá o questionário e a gente vai ler, buscar respostas ali, né? Então não importa se tu esteja lendo por vontade, mas está lendo a leitura para o dever, não a leitura por prazer. Eu tinha uma professora que ela queria que a resposta fosse o que tivesse no livro. Se não fosse igual a do livro, ela considerava errado. Não limita a nossa leitura. Esse tipo de leitura imposta por imposição é uma leitura também que o Ezequiel Teodoro da Silva diz que não funciona. A outra é aquela que ele diz que é para buscar a ideia central do livro. A leitura de paradidática as escolas trabalham. Eu não sei se ainda funciona dessa forma, mas antes vinha um encarte com um livro paradidático, né, para ler, e aí eu preenchia. Eu fiz muito isso quando eu estudei. Tinha um professor que ele fazia muito isso. Li o livro, o livro que eu lembro que eu li na escola, assim, como imposição mesmo, foi o livro A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. A gente tinha que ler para preencher aquela ficha. Então, esse tipo de leitura que o Ezequiel Teodoro da Silva diz também, apenas para ler um livro, para preencher um roteiro e dizer que leu, também não funciona. Tanto que depois eu li A Droga da Obediência, eu pouco lembro do que tinha, né, porque foi um livro por imposição, apenas para dizer que a gente leu. Também não funciona. Outro tipo de leitura que ele diz é aquela leitura para a gente, uma proposta de aula, do livro didático, aquela que tu lês em silêncio, depois a turma lê em voz alta, depois grifa as palavras que a gente não conhece, depois vai buscar no dicionário o significado, depois resolve algumas questões de gramática e no final faz um texto. É um processo que
acontece isso na escola. O livro didático geralmente segue esse roteiro. Eu acho que é uma coisa que precisa mudar. Mas é um tipo de leitura que tem nesse processo. Diz que também é uma leitura que não funciona. A outra leitura diz que é a leitura dos clássicos, né? Que a escola privilegia os clássicos. Nós temos um pensamento eurocêntrico, né? De privilegiar os clássicos, mas os clássicos às vezes de fora, né? E ele diz que é uma leitura, embora seja importante a leitura dos clássicos, mas há outras leituras importantes que não, entre aspas, não são clássicos, mas que são importantes. Eu lembro que quando as minhas viagens, geralmente, eu gosto de aeroporto onde há livraria. Eu fui a uma livraria em Belo Horizonte, cheguei lá procurar livro, e eu fui tentar procurar livro acadêmico, mas os balcões da frente, as prateleiras, havia livros, esses livros que são escritos que viram filme depois, tipo Crepúsculo, Amanhecer, Lua Nova, O Senhor dos Anéis, Harry Potter. E aí eu perguntei e aí eu fui andando, encontrei o livro do Otaviani lá no final, disse, por que esses livros estão aqui na frente, não os acadêmicos? Ele disse, porque é o que nós vendemos, são os livros mais procurados. Ou seja, não são clássicos, ainda não são, né? Pelo menos pelo que a gente conhece de clássico. Não são aquilo que a lei da Perrone Moisés chama de alta literatura, ou que muitos chamam de alta literatura. Mas são livros que servem para leitura e que incentivam a leitura, né? Eu tive bons professores que me incentivaram a leitura. Se eu sou um péssimo professor, a culpa não é deles, né? Mas eu tive bons exemplos. Então, se o teu objetivo é ler, é buscar esse incentivo de leitura, qualquer livro é interessante. Desde que ele te deu, levou ao conhecimento, te despertou algo interessante, te levou a ler outros, significa que esse livro é interessante para ti. A leitura ela deve ser feita por gosto, por vontade, por interesse. Então, se tu leste um Harry Potter, a partir do Harry Potter, tu vai ler outros, que são os clássicos, né? Aquele livro que o Ítalo Calvino diz que nunca sai de moda, né? Que sempre tem algo a dizer, é leitura. Não importa qual seja o livro que tu estás lendo. O importante é que tu leias, o importante é que tu desenvolva essa habilidade, essa vontade, esse gosto pelos livros. Isso é importante, né? Eu lembro que eu fui a uma livraria com uma colega minha, né? E aí ela disse, Joaquim, me dá um livro bom para ler. E aí tinha um livro do Kama Sutra, esse livro é bom tu ler, tem até filosofia nele, né? Tu vai aprender qualquer coisa, né? Então, dependendo do livro que tu queira ler, ele é interessante, tu vai ler. Eu estou lendo Richard Dawkins. Eu li o primeiro livro dele, Deus de um Delírio, gostei do livro. Estou lendo O Gênio Egoísta, estou relendo, na verdade, O Gênio Egoísta. É uma leitura bem estranha, chatinha, mas para mim não interessa. Eu sou da área de letras, mas li livro da física, o livro tal da física do Capra, um livro muito interessante. Tu lês, não vês que tu está lendo livro de física. Então, a leitura ela não importa qual seja. O importante é que tu tenhas esse hábito, desperte em ti essa vontade de querer ler cada dia mais. Essa é a leitura interessante. E aí, o Ezequiel Teodoro da Silva, ele vai dar uma proposta do que a gente pode entender como leitura. Um conceito que ele diz que seria o satisfatório de leitura. Ele diz que a leitura, para ele, é uma prática social de interação com signos que permite, né, a produção de sentidos através da compreensão e interpretação desses signos. E aí, levando em consideração esse conceito dele, ele vai dizer que a leitura demanda a interação, a produção de sentido, a compreensão e interpretação de texto, né, de sentido, de signos. Essa é a leitura para ele interessante, né? Talvez a gente ache que a leitura só é ler, passou, já foi embora. Então, isso que para ele a leitura tem um significado. E se a gente for levar em consideração a leitura no Brasil, fazer uma abordagem aí, uma outra hora a gente pode estender, no século XIX, Brasil colônia, né, até século XIX, a leitura era restrita no Brasil, era privilégio de poucos. Poucas pessoas tinham acesso à leitura. E até se a gente for levar em consideração até a primeira metade do século XX, até a década de 60, o número de analfabetos no Brasil chegava a quase 70%. Eu fui ler a questão sobre a leitura, porque a minha pesquisa do doutorado, eu delimitei o espaço temporal da década de 30 a 60. A minha pesquisa é sobre as mulheres escritoras na Amazônia.
Selecionei 2 mulheres. Depois a gente pode até falar sobre elas. E aí eu fui ver sobre a leitura. Se para os homens era difícil, porque os homens tinham mais acesso à escola, imagine para as mulheres. Para vocês terem ideia, a primeira mulher de que se tem notícia no Brasil que fez escritura romancista, a Maria Firmina dos Reis, que escreveu o livro Úrsula, ela é apagada nos compêndios da nossa história literária. A gente vai levar o Antônio Cândido, que é o mais completo, que fez a nossa historiografia, que trabalha a questão do sistema literário, né? Buscadeira do século XVII até o final do século XIX, não aparece nenhuma mulher. As mulheres não liam, algumas sim. As mulheres não escreviam, algumas sim. Significa que nós temos uma historiografia masculina. Por quê? Porque era difícil para as mulheres a leitura. Nem todas as mulheres tinham acesso, né? Então, se a gente for levar em consideração que o Brasil colônia era um Brasil de escravos, né? Então era complicado, né? Não era tão fácil assim para as pessoas. Então, a leitura ela era bem difícil. Então, a gente precisa entender todo esse percurso da leitura no Brasil. No próximo encontro, a gente pode dar uma continuada sobre isso aí. Até mais.